E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Miguel. Estamos começando, se eu não me engano, o nosso sexto vídeo, né, de React para iniciantes. Vamos continuar o nosso do list aqui. Espero que vocês estejam gostando da série. Quem estiver gostando e puder deixar seu like, ajuda muito o canal e não custa nada. Ah, Pessoal, na última aula a gente parou, estou aqui exatamente onde a gente parou. Já estou com o meu yarn start, npm run start rodando aqui no VS Code, tá? E já estou com o meu projetinho rodando aqui, já está aberto e eu já estou com o nosso exemplo aqui. A gente tinha parado que a gente conseguia digitar, né? Deixa eu ver, comprar café da manhã. E se a gente digitasse aqui, eu conseguiria adicionar na nossa lista, né? Falta a gente estilizar a nossa lista. Vamos fazer isso agora, então. A nossa lista, ela aparece aqui e tem... Vamos criar aqui um class name para a nossa lista e vamos dar o nome de item, list item. List item. E é legal isso, pessoal, porque a gente está fazendo uma junção de um monte de... O React eu acho que vai ser bem legal para quem está assistindo e acompanhar as outras séries do canal, porque a gente está fazendo uma junção de um monte de conceito, né? CSS, o HTML em si, JavaScript, bastante JavaScript, e agora os conceitos novos do React. Criei a nossa classe aqui, vou vir no styles.css, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou colocar um list style none para a gente tirar o símbolozinho aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos colocar no to-do list, margem top. Deixa eu ver se eu coloquei, se ele já está aqui. Ele não está aqui. Vamos colocar aqui um to-do list, margem top. Não sei, de 20 pixels, deixa eu ver. Beleza. Deixa eu inspecionar aqui. É legal, pessoal, porque esse é exatamente o jeito que eu trabalho, tá? Então, assim, eu tenho essas mesmas dúvidas, eu atuo exatamente desse jeito durante o meu dia a dia. Então ele está alinhado, eu só estou dando um confere aqui, ele está alinhadinho. Aqui a gente consegue ter uma noção melhor. Se eu deixar o mouse em cima do container aqui, ele está alinhado, mas depois a gente pode melhorar isso. O que a gente vai fazer? O nosso item, ele tem um fundinho cinza. Vamos colocar aqui um background color. Eu acho que esse CC aqui tá bom. Deixa eu ver, não, ele está bem claro, né? Vamos usar o nosso date picker aqui. Vocês não precisam ter, esse é um plugin do Chrome, vocês não precisam ter instalado, que é só vocês copiarem a cor aqui, F3, F1, F4. Não tem necessidade de vocês terem. Beleza, é esse cinzinho que está usando lá, só que a gente vai colocar um padding, vamos colocar aqui de, não sei, vamos colocar 20 pixels, deixa eu ver como é que ficou, ficou grande. Vamos colocar 10 pixels aqui. Acho que é isso, né? Tá bom. Ok, deixa eu ver. Ele vai até o final aqui também. Tá. Já tá, acredito que já está estilizado, é mais ou menos isso. Se eu colocar aqui ir à academia e adicionar novamente, ele ficou junto, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um margem, só que o margem, eu não sei se vocês lembram na aula de CSS, se eu fizer aqui assim, ó, assim e assim, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma margem de 10 pixels em cima e embaixo, e na esquerda e na direita eu estou zerando essa margem. Eu acho que isso atende a gente para espaçar. Se eu colocar aqui, comprar almoço e adicionar, ele aparece aqui, já tá legal, acho que para mim já tá legal, funciona assim. Tá, só que tá bem estranho, porque depois que eu adicionar, eu quero limpar esse campo, né? Então vamos fazer isso daqui. Depois que eu adicionar, eu tenho uma funçãozinha aqui, que eu dou handle add click, e para eu limpar, quem controla o estado do input é esse carinha aqui, ó. Vocês lembram que esse é o valor do estado e essa é a função que permite eu alterar esse valor. Então o que eu preciso fazer? Eu vou dar um set input value
e ele vazio. Então, se eu atualizar aqui, colocar aqui comprar almoço e adicionar, o campo deve ficar em branco depois que ele adicionar. Prontinho, fica mais intuitivo para o usuário. Ir à academia. Ele fica mais legal aqui, tá vendo? E aí, o que acontece? Pelo que está aparecendo aqui, quando o usuário passa o mouse em cima, eu vou fazer isso depois. Vamos colocar aqui embaixo o status e esse botão de Clear All. Vou deixar isso daqui para a próxima aula, que vai ser um pouquinho mais extenso. Vamos colocar esse You Have for Pending Tasks aqui e o Clear All aqui. Vamos colocar aqui embaixo, a gente tem a nossa div, vou criar uma outra div, e aqui embaixo a gente vai ter, aqui a gente vai ter tarefas pendentes, tá? E aí depois a gente tem um botão que é o Clear All. Vou colocar o botão aqui, limpar tudo. Beleza. Vamos carregar, ok. O nosso botão, o que eu vou fazer, tá, pessoal? E aí que é legal vocês entenderem e perceberem o poder do React. Vou precisar de outro botão. Percebam que eles são bem parecidos, né? Aqui o roxinho é o mesmo estilinho de botão. Nesse caso, o que normalmente a gente faria? Viria aqui, adicionaria uma outra classe, copiaria a classe dele e replicaria esse botão. Só que a gente deve sempre, isso é uma premissa que todo desenvolvedor deve ter, é evitar o copia e cola. O copia e cola, na maioria das vezes, não é benéfico. E o React, ele tem um grande poder, e a grande premissa dele é componentizar as coisas, criar componentes. E aí o que a gente vai fazer? A gente já tem até a pastinha aqui que eu criei previamente, chamada Components. Se você não tem, clica com o botão direito, nova pasta, dá o nome de Components, e aqui dentro eu vou criar uma outra pastinha que eu vou chamar de Button. E aí dentro da pastinha Button, eu vou criar uma outra pastinha que chama index.tsx, que é o nosso botão. E aí o que eu vou fazer, tá, pessoal? Se você não souber e não lembrar a sintaxe, a gente pode vir aqui e copiando essa ideia aqui. A gente vai fazer aqui, ó, import React from React, porque eu preciso do React, desse import aqui para tudo funcionar. E aí eu vou fazer bem parecido com o que tem aqui, ó. Const, como que vai chamar o nosso componente? Button, ele é uma função. E pronto. Aqui eu vou dar o export default button. Depois eu vou entrar nesses conceitos de export. Isso daqui eu acho que é uma aula de um JavaScript intermediário, eu explico para vocês. Mas a princípio a ideia aqui é que vocês entendam como que o React funciona. Beleza. E aqui a gente precisa do nosso return e ele sempre retorna um HTML, né? Que no caso aqui a gente chama de JSX, né? Que JSX é a extensão do TypeScript. E aí, como é um componente de botão, o que a gente vai retornar? O que eu quero retornar? Eu quero retornar um button. Eu posso retornar qualquer tipo de HTML. Mas, Miguel, a pergunta que vocês devem estar se fazendo, num caso aqui é o mais, no outro é um texto, né, escrito limpar tudo. Como que eu vou fazer? Ele precisa ser dinâmico, vocês concordam comigo? Porque aqui eu não posso deixar o mais estático igual ele está aqui dentro do nosso botãozinho. Cadê? Deixa eu achar o nosso botão, ele está aqui. O mais ele está aqui, a gente não pode fazer assim. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar um negócio no React que se chamam props. Props são basicamente propriedades. Como o React é uma função, vocês lembram que lá na aula de JavaScript, quem não assistiu, assiste, eu ensino para vocês que a gente pode passar parâmetros para essa função, ou seja, a gente pode passar atributos ou parâmetros para utilizar dentro da função. No React é a mesma coisa. E eu recebo esse atributo aqui dentro. Se eu vier aqui e digitar o children, ele não vai aparecer para mim porque a gente criou esse componente com uma arrow function. E o TypeScript, eu preciso dizer para esse carinha aqui o que é esse botão. Esse botão ele é um react.fc. Esse FC é de Functional Component.
que depois eu também, numa aula de JavaScript intermediário, eu explico para vocês. Mas eu dizendo, na nossa série de TypeScript, eu expliquei para vocês, nas nossas aulas de TypeScript, que eu consigo tipar o que essa variável é. Basicamente, estou criando uma variável e estou dizendo que ela é desse tipo aqui. E quando eu digo para o TypeScript que ela é desse tipo, ele me permite pegar algumas coisinhas aqui dentro, como, por exemplo, o children. O children eu vou mostrar para vocês, mas o que eu vou fazer? Eu abro e fecho chaves aqui dentro, digito children e coloco ele aqui dentro de duas chaves também. Por quê? O children é uma variável, quero imprimir ela aqui dentro. Pronto, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima e vou digitar aqui, ó, import button from ponto barra. Não aparece para mim porque eu preciso voltar. É dois pontos barra, aí eu vou entrar dentro de components barra button. E aí eu tenho um botão aqui. E aí o que eu vou fazer? Para vocês verem que legal. Vou substituir aqui ao invés de button, lembrando que, pessoal, aqui B maiúsculo, tá? Por isso que ele não conflitou para mim, porque a gente tem esse padrão de componentes, classes, tudo que seja componente ou classe, a gente usar a letra maiúscula, a primeira letra, né? Aqui, esse button aqui, eu vou substituir pelo button de B maiúsculo e vou salvar. Se eu vier aqui e no nosso to-do list e ver, percebam que ele não mudou nada, continua a mesma coisa. Porque a propriedade children se a gente traduzir do inglês quer dizer filho, o que eu estou querendo dizer? Tudo que está dentro da tag, lembra que isso aqui é uma tag, é igual uma tag do HTML. Tudo que está aqui dentro dela se torna filho desse botão e eu pego ele aqui dentro, é uma função esse carinha, pego o children aqui dentro e coloco dentro do nosso botão do HTML aqui dentro. Então, eu estou pegando o filho e passando para dentro do componente. É só isso que ele faz. Vai funcionar assim, Miguel? Não, porque tem algumas outras regrinhas que eu vou explicar para vocês. Eu vou deixar esse aqui desse jeito primeiro, e aí o que eu vou fazer? Eu quero estilizar esse botão. Vamos ver aqui, ó, vamos estilizar ele. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Dentro da nossa pastinha button, vou criar um outro arquivinho chamado styles.css. Ok. Vou vir aqui no meu botão e vou dar um import no styles.css. Vamos ver, ele está compilando, ele não achou, deixa eu ver. Styles.css, acho que eu tenho que dar um ponto barra aqui, vamos ver se ele vai achar. Beleza, ele achou ponto barra styles.css, para eu dizer que está na mesma pasta, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um class aqui, class name, e vou copiar o mesmo class name que está aqui, ó. Não, na verdade eu não vou copiar porque aqui é mais genérico, né? Vamos colocar aqui btn component, por exemplo. Vou salvar e aí eu vou voltar lá no meu styles.css do main e vou copiar a classe desse carinha aqui. Falei para vocês que copia e cola não é bom, mas vocês vão entender aqui o que eu estou fazendo. Vou criar aqui btn component e vou colar, tá, pessoal? Se eu vier e salvar, percebam que ele já aplicou a corzinha aqui, só que eu não quero setar a largura dele aqui, vou tirar essa largura. O font size a gente vai diminuir, a gente vai colocar aqui, por exemplo, 14 pixels. Tá, beleza. Deixa eu ver como é que tá o outro aqui. Ele tem um padding também. Vamos colocar aqui um pad de 8 pixels, deixa eu ver. Beleza, eu acho que já faz mais sentido agora. E eu vou tirar o font weight aqui de bold. Beleza, eu acho que agora tá legal. Beleza, eu acho que agora tá legal. Temos o nosso componente. E aí o que a gente precisa fazer? O botão aqui, a gente precisou de colocar a funçãozinha, um clique nele. E aqui a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um clique. Percebam que
que o TypeScript ele não está me ajudando a completar aqui. Ó. Se eu digitar aqui on alguma coisa, ele deveria mostrar para mim as opções. Se eu digitar aqui nesse button do HTML, on alguma coisa, olha o tanto de opção que ele aparece para mim. Por que ele não está aparecendo essas opções? Porque eu preciso dizer ao React, isso aqui é um componente, esse aqui é uma tag HTML. Então, eu preciso dizer ao React, olha React, esse componente button aqui, ele recebe uma função que chama onClick. E como que eu faço isso? Eu vou dentro do meu componente, aí no TypeScript a gente chama um negócio que chama interface. Eu vou criar uma interface aqui. Uma interface, gente, é um modelo que a gente... como é que eu posso dizer? É o mesmo exemplo lá que eu usei na nossa aula de TypeScript, da nossa forma de ovo de Páscoa. Quem não viu, assiste, que eu recomendo muito e vai entender. Então, eu preciso criar um modelo a ser seguido aqui. Qual que vai ser o modelo? Posso dar qualquer nome, se eu quiser dar meu nome aqui, eu posso dar. Mas eu vou chamar de props para manter geralmente tem esse costume, tá? E aqui, o que eu vou receber? Um onClick. E o que esse onClick é? É uma função que não retorna nada. Percebam que no handleClick aqui, ó, eu não tenho nada escrito return alguma coisa. Então, quando a gente omite esse return, é uma função que retorna void. Void é vazio, ou seja, ela não tem retorno. E aí, o que eu vou fazer? O React está me dando o SLint está me dando um warning aqui, ó, props está declarado, mas nunca foi usado. Eu preciso falar para o React que o botão ele recebe essas propriedades. E para eu fazer isso, aqui eu uso o sinal de menor que, aí eu coloco props e maior que. Pronto, agora o React ele entende que esse componente que eu dei o nome de botão, ele recebe obrigatoriamente uma função que chama onClick. E o mais legal disso é que eu salvei e ele já está dando erro aqui para mim. Ó. Ele fala, ó, propriedade onClick is missing type. Ou seja, ela é requerida no tipo props aqui. E aqui ele já mostra para mim, olha. É um outro componente, o main. Eu mexi no button. Isso aqui é muito legal do TypeScript. Eu mexi no button e ele já está reclamando aqui, olha, peraí. Tá faltando aqui, ó. E o legal é que eu traduzi o meu VS Code, o pessoal me sugeriu isso para ajudar vocês. Aqui, ó. Ele fala que ó, a propriedade onClick está ausente no tipo, mas é obrigatória. Entendeu? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar uma função que retorna void, ou seja, que não retorna nada, para dentro do meu botão. E é tão legal isso, se eu criar uma função aqui, ó, const handle clear, igual eu fiz aqui em cima do handle addClick. E aqui nela eu vou dar um retorno de um número, 0, por exemplo. E aí, ou seja, essa função ela retorna um número, é a única coisa que ela faz. E vou passar aqui dentro. Ó. Se eu digitar on, ele mostra para mim a única opção que eu criei aqui dentro, que é o onClick. Vou digitar on aqui, ele já me dá uma opção de colocar aqui, e aí eu vou colocar o meu handle clear aqui dentro. Deixa eu ver. Tá. Por que ele não deu, não reclamou, tá? Porque eu preciso virar e falar assim, ó, essa função aqui, ela retorna um número. Deixa eu ver, era para ele ter reclamado aqui. Se eu colocar aqui que essa função retorna uma string, deixa eu ver. Ele já reclama para mim. Isso, quando é void aqui, pessoal, ele vai aceitar qualquer tipo de retorno. Se só um exemplo, não é o nosso caso aqui. Se eu falar que essa função aqui retorna uma string, ele reclama para mim porque ó, o tipo número não pode ser atribuído ao tipo string. Então, no nosso caso, eu vou manter aqui void, porque ela de fato não retorna nada. E aí, o que a gente vai fazer? O nosso handle clear, o que ela vai fazer? Aqui a gente pode tirar isso daqui. A gente vai fazer o seguinte, bem simples, set to-do list. E aí eu vou colocar um array vazio. A única coisa que ela vai fazer é, quando ela for chamada, ela vai limpar toda a nossa lista de to-dos. E aí eu passei ela aqui para dentro, ok. Vou salvar aqui. E aí, pô, Miguel, já vai funcionar? Então vamos testar. Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Beleza. Vamos testar. Vou dar um F5 aqui. Adicione sua nova tarefa. Ir à academia. Vou clicar no maisinho. Beleza, já apareceu aqui. Se eu clicar em limpar tudo, pô, não funcionou. Por que não funcionou? Porque ficou faltando um detalhe, pessoal. Aqui, eu não recebi o children. Tudo
tudo que está dentro desse abre e fecha chaves aqui são as propriedades que o meu componente recebe. Eu estou recebendo o onClick, mas onde que eu estou usando ele aqui dentro? Eu não estou usando ele em lugar nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, vírgula. Se eu digitar on aqui, o TypeScript ele já me ajuda. Ele sabe que eu recebo o onClick. Então, eu vou pegar ele aqui. Ah, agora já vai funcionar? Não, porque ele também me ajuda aqui. Ó. Ele fala, onClick é declarado, mas seu valor nunca é lido. O que eu vou fazer? Eu preciso vir dentro do button e vou digitar aqui onClick. E quando rolar o onClick, eu chamo essa função que eu recebi aqui. Vou testar e já explico vocês melhor aqui. Ó. Vou atualizar. Vou aqui, ó, ir à academia. Vou adicionar. Se eu clicar em limpar tudo, pronto, ele limpou. Vou colocar aqui, ó, ir à academia, comprar ração para o gatinho. Vou adicionar. Se eu clicar aqui em limpar tudo, ele limpa tudo. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu acho que até aqui ficou claro a ideia do props. Quando eu crio uma interface, de novo, pode ser qualquer nome. Se eu colocasse aqui, ó, Miguel, mesma coisa, pessoal. Isso daqui são boas práticas ter um nome que seja coerente, tá? Eu estou falando o seguinte, olha componente, o meu componente botão, ele recebe uma propriedade, props, que ela se chama onClick, aqui poderia ser qualquer nome também, que poderia ser Joaquim. Essa propriedade, ela é uma função, isso daqui indica que é uma função, esse abre e fecha parênteses e a setinha, que retorna o quê? Nada. Ela não retorna nada. E aí, o que acontece? Quando eu faço isso e coloco ele aqui dentro do menor que, maior que, o meu componente, essa propriedade, ela passa a existir aqui dentro dessas duas chaves aqui, ó. E aqui dentro eu recupero essa propriedade e aqui é um botão normal, gente, um botão do HTML. E o botão do HTML, ele tem essa propriedade onClick. E quando esse botão aqui for clicado, o que ele vai chamar? O onClick que eu recebi por parâmetro. É isso. Eu acho que ficou claro. Se não tiver ficado claro, vocês deixem aí no comentário. Ou então me chama no Instagram ou entra no Discord, lá na comunidade do Discord, que eu tenho ajudado bastante gente. Assim, sempre quando eu posso, eu tiro dúvida do pessoal. O pessoal me manda uns vídeos bem legais no Instagram. Então pode me mandar lá. E aí agora, para poder encerrar essa aula e não ficar muito longa, eu quero mostrar aqui a quantidade de aulas, a quantidade de tarefas que eu tenho pendente e só jogar meu botãozinho para lá. Aqui, o que a gente vai fazer? Bem simples, tá, pessoal? A gente tem o nosso array já de to-dos. Então esse cara aqui, ele já sabe quantas itens tem lá dentro. Para a gente só exibir aqui, a gente vai dar um to-do list.length. Length é o tamanho do array. O array, ele sempre começa no 0, então você vai colocar lá um item. O primeiro item é o 0, o segundo é 1, 2, 3, 4. Vou deixar uma imagem aí para vocês como que é o array. E aí eu preciso só adicionar mais um. Então, se eu vier aqui... deixa eu ver... Não, na verdade não preciso adicionar mais um. O tamanho do array já funciona para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, adicione, porque eu estava pensando no índice. Então, não precisa adicionar mais um, gente. Ir à academia. Vou adicionar e assim que eu adicionar, ele já mostra aqui para mim. E o legal do React é isso, pessoal. Muito simples, com pouquíssimo código, eu estou resolvendo e ele é extremamente dinâmico. Comprar ração. Ele já insere no array para mim, já renderiza um novo item e já atualiza para mim a quantidade de itens que a gente tem. Pronto. E aí, se eu limpar tudo, ele volta para zero. Com pouquíssimo código, eu consigo fazer isso. E aí, só para finalizar, eu vou colocar aqui um class name. Eu vou dar o nome de to-do footer. Vou copiar o nome dessa classe aqui. Vamos no nosso style. Esse é o style do nosso botão. Vamos vir aqui no style do nosso main aqui mesmo. Vou aqui embaixo, vou colocar aqui esse carinha aqui. Vou colocar uma largura de 100% nele. Vou colocar o display flex. E vou dar um justify content space between. Deixa eu ver o que vai acontecer. E aí eu vou dar um align items center. Beleza, deixa eu ver. Ele não ficou legal, não.
tá, porque esse cara aqui, ele não é entre aspas, beleza. E aí eu vou dar deixa eu ver aqui, um margin top de uns 20 pixels. Beleza, acho que agora tá legal. Deixa eu ver aqui, que aí ele vai sendo empurrado para baixo. Me diga aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que fica melhor aqui ou se ele ficar coladinho aqui embaixo? O que vocês preferem? Ir à academia, jogar futebol às 19h e a gente tem as nossas tarefas aqui. Terminar vídeo sobre GitHub. E aí dá para vocês adicionarem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ela está ficando um pouquinho longa. Qualquer coisa, vocês me mandem comentários aqui de sugestões e melhorias no design. Acredito que na próxima aula a gente termine, né, para dar a opção de apagar um por um. E é isso. Quem gostou puder deixar o like aí, e se você ainda não é inscrito, pensa em se inscrever, que a gente está tendo vídeos aí, pelo menos 2, 3 vídeos por semana. Espero que vocês tenham gostado e valeu!